Boa tarde a todos e todas. Já temos aí um pessoal nos acompanhando. Esta é a terceira live, Papo de Intervalo, uma realização do Simpro Guarulhos. No debate de hoje, aí nós estamos com o Gustavo Menon e a Andréa Arada, que são diretores do Simpro Guarulhos. Vamos debater hoje educação e trabalho docente, precarização e contradição no ensino privado. É um tema muito importante para a nossa categoria, para os professores do ensino privado. Então, avisem lá do grupo que hoje nós iremos abordar todas as questões ligadas à nossa categoria. Não deixem de curtir a nossa página no Facebook, conhecer o nosso canal no YouTube, TV Simpro Guarulhos, e acompanhar as nossas discussões através das redes sociais. Vou convidar, então, a professora e presidente do Simpro, Andréa, para se apresentar aí e dar suas palavras iniciais. Microfone, André. Tá aprendendo, gente. Boa tarde a todos e a todas. Como o Thiago disse, meu nome é Andréa. Estou presidente do Simpro Guarulhos e acho que esse momento de discutir a educação privada, a realidade dos professores, a situação do ensino superior privado é muito importante, porque desde que houve a interrupção das aulas, que a gente tem, os professores do setor privado têm vivido um turbilhão, e esse turbilhão, ele é motivado por muitos fatores, entre eles, fatores que têm a ver com a crise sanitária e fatores que têm a ver com o processo de precarização que já vinha desde antes da pandemia e que foi intensificado nesse momento. Então, eu acho que hoje a gente vai ter oportunidade de debater um pouco quais são esses elementos que intensificaram a precarização do trabalho, que criaram maiores dificuldades para os professores, qual é a situação que o sindicato dos professores e professoras de Guarulhos tem flagrado nesse período, como é que a gente tem registrado essa situação dos professores, e, assim, eu acho que uma advertência inicial, como o nosso tema de hoje é o ensino superior, eu acho que o ensino superior, ele vem desde muito tempo perdendo espaço no ambiente privado, quando o assunto é o trabalho docente. Ele ganha espaço nas páginas de economia dos jornais e das revistas, sobretudo quando se trata de veicular o resultado, os lucros que essas empresas alcançaram. Então, o nosso propósito hoje é fazer o contrário, a gente quer colocar no foco o trabalho docente, evidentemente que ele está amarrado nesse processo, né, de mercantilização, processo que levou muitas faculdades a se fundirem com outras e faculdades tradicionais sumirem simplesmente, que a gente normalmente, quando aborda a questão do ensino superior, chama esse processo de oligopolização, né, que é uma concentração dessas faculdades, grandes grupos econômicos, e Guarulhos, que é a região que nós vamos abordar com mais especificidade, não é diferente disso. Então, a situação que nós temos em Guarulhos é que a gente tem uma faculdade, duas faculdades tradicionais, que são a FIG e a Figuinha, estou chamando de tradicional porque elas são anteriores ao processo de mercantilização, de fusão e de aquisição, que é um marco aí na expansão do ensino superior. E nós temos exemplos de instituições que já representam esse novo modelo, esse novo paradigma de instituição de ensino superior, que são a Ser Educacional, a Anhanguera, que faz parte da Croton, e há outras faculdades sem identidade também com o município, como é o caso da Uniesp, caso de polícia, inclusive, São Judas e inúmeros, 512 polos de educação à distância que nós temos no município de Guarulhos atualmente. Então, eu acho que é esse panorama que a gente deve abordar.
o Menon deve falar um pouquinho aí a respeito do embrulho disso tudo, né? Qual é a conjuntura que permite essa abordagem que nós vamos fazer hoje. Então, é isso, acho que eu desejo uma boa tarde de trabalho para todos nós e vamos prosear. Legal, Andréia, valeu. Então, agora eu deixar a palavra com o Gustavo, para que ele fale um pouco aí sobre a trajetória e o tema aí que nós iremos abordar hoje. Bom, boa tarde a todos e todas. Sou o professor Gustavo Menon, docente no ensino superior privado também na cidade de Guarulhos. Venho atuando com pesquisas, com projetos ligados à área da educação há um bom tempo. E todo esse quadro que a Andréia já trouxe e que nós vamos problematizar na atividade de hoje, eu acho que merece um refinamento teórico, merece uma contextualização, no sentido de não se pensar uma abordagem fragmentada. O que eu quero dizer com isso? O período de crise, se nós levarmos em consideração a conjuntura educacional no Brasil, ela já se manifestava num período anterior à pandemia. Então tem muita gente que fala sobre o novo normal. Eu não gosto muito dessa palavra, porque o antigo normal e o novo normal são cenários extremamente dramáticos e péssimos para a classe trabalhadora. Então vale a pena a gente pensar como que esse quadro, como que essa atmosfera de precarização e mercantilização das relações de ensino e aprendizagem vieram à tona, sobretudo no Brasil, e, claro, puxando esse debate para o município de Guarulhos. Eu trabalho muito com a temática de estudos na América Latina, então meu doutorado foi em direção exatamente a se pensar processos de integração na América Latina, e isso que o Brasil está vivenciando na alvorada do século XXI faz parte de um programa mais amplo que foi gestado pelo menos ali na segunda metade do século XX, onde na América Latina, dentro desse quadro de Guerra Fria, de disputas políticas, econômicas e sociais, a questão chilena nos saltou aos olhos. Então, a partir de 1973, no Chile, nós temos um golpe de Estado liderado, dirigido pelas Forças Armadas, cujo maior representante foi o general Augusto Pinochet, e rapidamente no Chile coloca-se em prática um programa de liberação econômica, um programa daquilo que viria a se tornar o neoliberalismo, né, que conflui para aquele receituário, para aquela agenda do consenso de Washington. Então, qual é a relação entre Chile e Brasil, o próprio município de Guarulhos? Uma ampla agenda de privatização que precarizou a questão do ensino como direito e tornou a educação um verdadeiro negócio. Eu acho que esse primeiro ponto é um ponto crucial para nós startarmos a nossa prosa, a nossa fala aqui no dia de hoje. Por quê? Porque esse modelo de flexibilização trabalhista, amplo processo de privatização de empresas nacionais e, por fim, ponto 3, abertura comercial indiscriminada, gerou exatamente um cenário, uma conjuntura, onde esses grandes oligopólios acabaram se apropriando desse verdadeiro direito, o direito à educação. Então, como que eles capturaram o ensino e pauperizando cada vez mais as relações docentes. Então, isso está bastante nítido, né, como que isso foi costurado no Chile a partir da ditadura chilena, né, esse programa dirigido pelos Chicago Boys, e no Brasil, atualmente, não é muito diferente. É claro que a gente deve fazer ressalvas a respeito das peculiaridades históricas, mas o programa do Paulo Guedes é um programa muito similar àquele dos Chicago Boys no Chile, que se instaurou a partir de uma ditadura, a partir exatamente desse golpe de Estado de 1973, e como que isso permeou as relações educacionais na região, em diversos governos. Na Argentina nós tivemos o governo Menem, no Peru, Fujimori, e no Brasil não foi diferente. Abre-se um caminho para que esses grandes oligopólios capturassem, então, o direito à educação.
É claro que no curso, por exemplo, dos anos 80 e dos anos 90, de fato, houve avanços, conquistas. Nós conseguimos avançar em uma série de debates na LDB. No entanto, é claro que essa relação de precarização se tornou uma tendência. Então, o quadro atual, ao que me parece, é um quadro de conjunção de crises. A gente não pode descontextualizar a crise dos sistemas de ensino desse panorama maior, desse quadro maior, dessa totalidade do modo de produção. Então, é uma crise não só de ordem sanitária, mas é uma crise também de ordem econômica, política e social. Então, para a gente startar essa discussão, acho importante colocar essas premissas de onde vieram esses grupos educacionais e a partir de quais políticas. Legal, Menon, deixa um panorama bem interessante aí, para que a gente possa entender que esses interesses privados sobre a educação não são de hoje, né? E aí, o que eu desenhei aqui é, desde o início da crise do coronavírus, começaram a surgir alguns ataques aos direitos na educação privada e de todo o conjunto da classe trabalhadora. André, lá no começo da crise surgiu a MP 927, que foi a da antecipação e não pagamento das férias. Como que essa medida provisória atingiu os professores em Guarulhos e em todo o país? Microfone, isso. Pronto, agora sim. Primeiro, eu acho que, assim, a MP 927, que no momento que a gente vai referir como uma primeira etapa desse processo, desde a interrupção das aulas, ela é uma medida provisória que perdeu validade. Então, como os políticos gostam de dizer, ela caducou. Mas ela caducou recentemente, antes disso ela produziu efeito sobre os professores. O que previa a MP 927? Ela previa a possibilidade, ela flexibilizava a antecipação e a cessão de férias. Então, como é que você pode conceder férias? Você podia parcelar as férias, antecipar as férias individuais e também as coletivas, e além disso, ela também pretendia fazer algum regramento sobre o teletrabalho. Então, a MP 927, ela tinha esses dois focos, a questão das férias, e, na verdade, eram férias e também a possibilidade de antecipar os feriados, tanto é que algumas escolas anteciparam feriados, e a gente até tem um calendário hoje muito, muito complicado. O que acontece? O que aconteceu com os professores com a aplicação da MP 927? Primeiro, eu acho que é importante dizer, de saída, que o custo da crise intensificada a partir da crise sanitária que a gente está vivendo, ela tem recaído pesadamente sobre os ombros dos trabalhadores, desde o início dessa crise, desde o início, desde que foi decretado o estado de calamidade, que tem validade no Brasil até o final de dezembro. Então, o que a MP permitiu? A MP permitiu antecipar férias e adiar o pagamento do terço constitucional. O que significa isso? Dia 23 de março foi a data que as escolas puderam interromper as aulas. Algumas escolas, sobretudo as de educação básica, já vinham anunciando a interrupção antes disso. A partir aí do dia 18 de março, eles já estavam dizendo, olha, essa semana não é obrigatório. No ensino superior, rapidamente eles transferiram aquilo que era curso presencial para o EAD. Então, a interrupção, ela se deu assim. No ensino superior, com uma habilidade, uma experiência, uma capacidade de movimentar esses recursos tecnológicos muito maior do que na educação básica. Algumas escolas não tinham experiência com isso. Então, o que aconteceu? Parte dessas instituições de educação básica ou de ensino superior anteciparam férias. Viram o seguinte, olha, ninguém sabia até onde a gente ia com essa pandemia. A gente não sabia se ficaria 1 mês, 2, 3, 4 ou o resto do ano, como está se anunciando. Então, as escolas anteciparam férias arbitrariamente. Eu acho que esse é um ponto importante para dizer.
quando eles decidiram antecipar férias, quando eles decidiram aplicar a MP 927, eles o fizeram sem consultar o sindicato. Eles fizeram comunicando diretamente os professores que estavam atordoados nesse momento, sem saber como seria a continuidade do ano letivo, e o prejuízo que houve a partir daí é que, se o pessoal que está nos vendo aqui nessa live é professor, deve saber que a realidade docente normalmente implica que o professor e a professora trabalhem em 2 escolas, ou em 2 redes, ou em mais de 2 escolas, inclusive. O que isso significa? Significa que o professor pode ter tido férias antecipadas em uma e não ter tido férias antecipadas na outra. Ao fim e ao cabo, 2020, para muitos docentes, é um ano de trabalho intensificado e sem férias. A MP 927 aplicada aos professores representa um sequestro. Pegaram as férias para ele. Disseram assim, é isso que, para a gente continuar funcionando, vai ter que suspender agora. Então, os professores, a rigor, ficarão sem as férias. Um detalhe, pagamento, a MP previa a possibilidade do pagamento até o dia 20 de dezembro, quando deve ser paga a segunda parcela do 13º. Então, vejam, os professores, eles estavam em casa, porque houve a determinação da interrupção de aulas, eles tiveram férias num período em que efetivamente havia uma calamidade e não receberam por isso, sequer para aquela obrigação que os professores contam para quitar um cartão de crédito, para adiantar uma coisa. Então, foi um primeiro prejuízo bastante sério. Só um detalhe, nas faculdades privadas, de um modo geral, eles não anteciparam, eles anunciaram, foram perversos, inclusive, eles anunciaram na véspera do início das férias coletivas que estavam aplicando a 927. Para quê? Para pagar só no dia 20 de janeiro, no dia 20 de dezembro. Então, esse foi um primeiro golpe. A MP 927 para os professores foi um primeiro golpe, um golpe duro. Legal, André. Eu estava vendo aqui nos registros no sindicato, a gente recebeu a denúncia de 80 escolas que anteciparam, mas bem provável que muitas outras podem ter antecipado e as informações não chegaram até nós. Avisar os professores e professoras do ensino privado que estão nos acompanhando, compartilhem lá no grupo da escola, que hoje nós vamos abordar todas as questões que atingem a nossa categoria. Tem uma professora aqui, o professor Fernando Laestra, que pergunta sobre o retorno às aulas, a gente vai falar sobre, teremos uma assembleia em breve, então fique aqui com a gente na live, avise o pessoal no grupo da escola, que a gente vai falar sobre as questões mais importantes nesse contexto da crise do coronavírus, dentro da educação privada. André, uma das coisas que a gente observou também foi a intensificação do trabalho docente nesse processo de ensino à distância. Nós realizamos uma pesquisa no sindicato, né? Eu vou até colocar a informação aqui para que os professores acompanhem, que nós identificamos que uma das perguntas que nós fizemos aos professores, o nome da pesquisa foi Trabalho Docente nas Instituições Privadas durante a crise do coronavírus. E a gente percebeu a intensificação do trabalho docente, né? Então, a pergunta era, neste momento de interrupção das aulas, você considera que esteja trabalhando mais, esteja trabalhando menos, ou esteja trabalhando o mesmo que antes da suspensão? E um número expressivo de 81,5% dos professores apontaram que estão trabalhando mais. E a pesquisa mostrou muito outros dados de maior cobrança, de maior quantidade de equipamentos tecnológicos que os professores tiveram que conhecer, aprender. Como que está se dando esse processo de intensificação do trabalho da educação básica, depois passar para o Menon, como que está sendo essa intensificação também do trabalho docente remoto nesse momento de crise? Eu começo ou o Menon começa? Posso começar, sem problemas. Pode começar, Menon. Vou daqui. Bom, esse quadro que a Andrea coloca, ele é extremamente pertinente e ele se materializou, inclusive, nas pesquisas que o Simpro Guarulhos realizou em meio ao período de pandemia. Se vocês quiserem acessar na íntegra o conteúdo dessa pesquisa,
basta acessar as nossas redes sociais, o Thiago está aí para disponibilizar o conteúdo dessa pesquisa, porque ela aponta alguns elementos extremamente relevantes para o nosso debate de hoje. Não só dentro desses marcos de precarização e mercantilização do ensino, mas como que os professores cada vez mais tiveram que se engajar em jornadas que do dia para a noite simplesmente dobraram. E com fatores perversos, agravantes. Um exemplo disso é como que alguns professores tiveram ali a sua carga reduzida de um semestre para o outro, mesmo tendo que se adaptar a uma série de novas tecnologias. Então, esse é um primeiro ponto, redução de jornada. Além disso, os professores estão trabalhando de suas casas, arcando com luz, arcando com internet, fazendo praticamente um estúdio nas suas residências, com o intuito de viabilizar as atividades para os seus alunos. Então, percebam que o cenário é um cenário muito de pejotização e uberização das nossas relações de trabalho. É como que cada vez mais os ataques eles aparecem de todos os lados, porque a finalidade, muitas vezes, em grande medida, claro, dessas instituições privadas é o lucro. Né? Então, medidas como ensalamento, medidas como tornar os cursos modulares, são ataques à nossa categoria, uma vez que nós percebemos o quanto as nossas aulas estão sendo diminuídas. Então aparece uma série de expressões, tem todo um linguajar técnico, né, para dizer que a gente vai perder direitos, né? Reengenharia, ensalamento, entre outros conceitos que aparecem aí, trabalho voluntário, professores que são motivados, que são persuadidos, inclusive, a captar alunos em muitas instituições. E da nossa parte, nós entendemos que essa função seja uma função docente. Veja que cada vez mais há um descentramento dessa figura do professor para atividades, inclusive, onde essas atividades não são remuneradas. Então, o quadro é um quadro dramático, porque todo mundo fala, vamos, em meio à pandemia, fazer uma homenagem aos professores. Mas atribuição de aulas, valorização salarial e efetivação de direitos não aparece na ordem do debate. Então percebam as contradições que estão colocadas, porque cada vez mais essa tendência do ensino remoto, né, cuja essência é exatamente o EAD, ela vem à tona aí, mudando a dinâmica, mudando o dia a dia do professor, o seu cotidiano, e a percepção que se materializou, por exemplo, nessa pesquisa, é que a carga de trabalho praticamente dobrou de uma hora para outra, sem o menor apoio técnico de grande parte dessas instituições. Legal, Menon. Passar a palavra para a Andrea. Bom, eu vou apenas destacar alguns dados a respeito disso que o Menon falou. A pesquisa mencionada, citada pelo Thiago e pelo Menon, foi uma pesquisa que o Simpro Guarulhos realizou em 2 fases. Isso porque, na primeira fase, a gente conseguiu captar a situação dos professores no primeiro momento da pandemia, que era um período muito diverso. Parte dos professores estava de férias, parte estava trabalhando, então nós percebemos que havia necessidade de uma segunda etapa. Então, os dados que eu vou falar para vocês, a respeito da questão que o Thiago fez, que é a intensificação do trabalho, elas revelam, assim, elas são dados da fase 2, porque na fase 2, isso só aumentou. Então, não teve um dado que, entre os que eu separei, que recuou. Então, professores que alegam estar trabalhando mais, 86,1% dos que responderam à pesquisa. Que estão trabalhando mais de 8 horas por dia, 46,4%. Que não recebeu qualquer equipamento por parte da escola, equipamento necessário para dar aula, 89,5%, que considera não ter local adequado em casa para gravar aulas e para interagir com os alunos, 69,1%, que está sofrendo mais cobrança
por parte da coordenação da escola, 72,4%, que tiveram antecipação das férias, assunto que a gente tratou agora há pouco, 82,9%. E aí tem as perguntas que a gente tenta já antecipar qual é a relação dos professores com o uso das tecnologias, com o ensino remoto, e que eu acho que a gente fala mais adiante. Mas o que com esses dados eu acho importante destacar é que desde que houve a interrupção das aulas, o que tem acontecido na rotina dos professores é efetivamente a intensificação do trabalho. Eu acho que o Gustavo, ele menciona uma questão fundamental, que é assim, quando a gente desloca a escola para dentro de casa, se transfere, e eu acho muito importante dizer isso, né, é que a escola continuou funcionando porque os professores continuaram trabalhando e muito. Não é porque a escola contratou o sistema mais moderno que tem de educação remota. É porque havia um professor trabalhando além da sua jornada. Mas o que eu quero dizer com isso é que o controle da jornada ficou frágil. Então, quando um professor diz assim, eu estou trabalhando mais de 8 horas por dia, e no caso, são 46,4% de todos os professores que responderam à pesquisa, isso significa que aquela noção de jornada de trabalho ela já era comprometida no caso dos professores. A gente sempre teve uma jornada estendida para depois da escola, mas com o ensino remoto nós perdemos o controle dessa jornada de trabalho. Perdemos porque a gente teve que se adaptar na marra a recursos tecnológicos que a gente não necessariamente conhecia, a gente teve que vivenciar os dilemas da adaptação, e sim, como o Menon falou, nós passamos a compartilhar a partir do dia 23 de março deste ano. Professores da rede privada estão compartilhando os custos do negócio com os patrões. O computador, como relatam aqui, 89,5% dos professores, o computador que ele está usando é dele, que talvez ele não tivesse, mas teve que providenciar. A internet é dele, a iluminação é dele, o espaço é dele. Se tiver um problema no computador, quem vai mandar arrumar é ele. Então, para além da dificuldade que está sendo o controle da jornada, que desde logo já revelou o processo de intensificação, tem também o fato de que a gente teve que correr para providenciar esses equipamentos e garantir o funcionamento da escola através da tela. Então, eu acho que são dados importantes de destacar, porque conforme a gente for avançando nessa conversa, a gente vai vendo outros elementos, só que essas informações, elas são acumulativas, não é que elas aconteceram e cessaram, elas continuam acontecendo, elas estão colocadas na rotina dos professores, e é um dado que eu acho que precisa nos servir para a gente pensar o que fazer. Legal, André. Aproveitar nesse momento que você mencionou um pouco sobre a rotina de trabalho e destacar um artigo que você escreveu há um tempo atrás, né, para a revista, o portal do Le Monde, para que você fale um pouco, que chama Da Tela para Cá é Diferente, o trabalho docente e o ensino à distância nas escolas privadas. E acho que nesse artigo você aborda um pouco sobre isso que você falou, né? Então, o artigo, ele é anterior à pesquisa. A pesquisa estava em curso quando eu escrevi esse artigo, e escrevi esse artigo tentando colocar o problema da educação, do trabalho docente na educação privada, entre as preocupações que estavam colocadas entre amplos setores da educação. Porque é uma dificuldade a gente falar da educação privada, porque quando a gente, que eu digo, professores e professoras, trabalhadores, os sindicatos, quando a gente está falando de educação privada, a gente está acentuando a questão do trabalho dos professores e não da educação propriamente. A gente sabe que escola tem para todo tipo de pai e de família. O que a gente procura pegar é
justamente o trabalho dos professores. O que aconteceu naquele momento que motivou a escrita desse artigo? O que aconteceu foi que as escolas passaram a dizer assim, para os seus clientes, para os pais, as escolas começaram a dizer o seguinte: fiquem calmos, a escola está funcionando muito bem, nós já investimos em plataforma e não sei o quê, e ao mesmo tempo nós estávamos percebendo que os professores estavam cada vez mais vivendo uma realidade violenta de excesso de trabalho, de dificuldade de adaptação, de fragilização da saúde mental. Então, por isso que o título do artigo é Da Tela para Cá é diferente, porque o que a gente busca fazer no artigo é justamente dizer que havia um conflito entre aquilo que a escola tentava dizer que estava bacana, que ela super rapidamente respondeu à crise, e o que efetivamente os professores estavam vivenciando. Os dilemas dos professores. Professores de educação infantil, por exemplo, que tiveram que, além de encontrar um meio de interagir com seus alunos, produzir tutoriais para que os pais pudessem orientar os filhos em casa. Vejam, são aspectos novos que foram acrescentados ao trabalho docente. A educação infantil, eu acho que especialmente sofreu muito com isso e revelou um acréscimo de trabalho das professoras, tanto é importante destacar, na segunda fase da pesquisa, grande parte dos professores que respondeu, das professoras no caso, eram professoras de educação infantil e Fundo 1. Porque para elas a dificuldade de viabilizar a continuidade das aulas através de plataforma foi maior. Em muitos casos, simplesmente não funcionou. Né? Tanto é que a gente viu em Guarulhos, e acho que não apenas em Guarulhos, mas situação de escola que fez drive-thru na festa junina, para dizer, não, para avisar para as crianças assim, ó, sua professora está lá, ela ainda existe. Né? Então, eu acho que é lógico que da data da publicação daquele artigo para cá, as coisas, elas ganharam complexidade. Eu acho que o meu propósito lá foi justamente dar essa dimensão de falar, não, tá tudo bem. Professores da rede privada são trabalhadores, por mais que tentem nos retirar essa condição. Eu acho que é preciso lembrar, inclusive para superar a ideia de voluntariado e tal, que os professores são trabalhadores e trabalhadores de direitos, porque senão a gente entra nessa onda de a educação tem que funcionar, ela é maior do que eu, enfim. Então, foi essa a ideia naquele artigo. Legal, Andréia. E indo um pouco para o ensino superior, Gustavo, eu estava relembrando também que lá naquele primeiro semestre, no final do primeiro semestre, surgiu uma polêmica bem complicada, assim, que mostra um pouco da crise que nós enfrentamos no trabalho docente no ensino superior. Eu vou até compartilhar a matéria aqui. Surgiu a informação de que o grupo Laurent estava utilizando de robôs no trabalho de correção de atividades e textos. Então, a matéria fala assim: faculdades da Laurent substituem professores por robôs sem que alunos saibam. Docentes da rede que controla a FMU e a Embi Morumbi citam o uso de inteligência artificial para a correção de textos. Do ponto de vista do trabalho docente, isso é até assustador, né? Será que caminhamos para o fim da carreira docente? Seremos substituídos por robôs no futuro ou no presente já estamos sendo substituídos? Olha, eu vou responder essa questão que o trabalho nunca será superado. Acho que o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, quando ele escreveu lá Adeus ao trabalho, ponto de interrogação, ele já equacionou esse impasse. Não existe educação sem a figura do professor. Não existe processos educacionais de ensino e aprendizagem sem passar necessariamente por essa figura que, como bem destacou a Andréia, trata-se de um trabalhador, de uma trabalhadora que deve ser reconhecido em seus direitos. Essa notícia que você está trazendo, Tiago, dos robôs, ela converge também para aqueles processos de demissão em massa no ensino superior no final do semestre passado. Outra notícia que foi muito bem retratada
caracterizada pela mídia, não só pela mídia hegemônica, mas pela mídia alternativa também, foi exatamente as demissões via pop-up, né? Como que uma instituição de ensino superior fez exatamente as demissões em pleno momento em que o professor entrava na plataforma no seu ambiente virtual de aprendizagem. Então percebam que os tempos são esses. Palestra motivacional acaba substituindo aula. E youtubers e robôs acabam substituindo o professor. Só que nunca há uma avaliação, uma mensuração em termos de qualidade, do quanto que os alunos estão perdendo e quanto que o ensino em si, como um direito, vai se esvaziando, vai se diluindo em meio a essa lógica de superexploração do trabalho. Estou trazendo esse conceito de superexploração de trabalho porque é um conceito de um grande latino-americanista que é o Rui Mauro Marini. Então não é só a mais-valia absoluta que é intensificada. Porque se nós levarmos em consideração a realidade do Brasil, nós estamos falando aqui de um país periférico, dependente na lógica do sistema internacional. E esse conceito que o Rui Mauro coloca lá a partir dos anos 70, ele traz uma problematização muito importante que se refere a 3 grandes elementos, né? Como que a classe trabalhadora nesses países dependentes possui, em média, uma jornada de trabalho muito superior em relação aos países centrais, isso que a Andrea já pontuou, como que a carga, como que a nossa jornada de trabalho se dilatou com o cruzamento das crises. Ao mesmo tempo, você tem grandes contingentes de informalidade, grandes grupos aí terceirizados que compõem essas sociedades dependentes na lógica do sistema internacional, e mais do que isso, né, como que essas categorias, como que certas frações da classe trabalhadora acabam cada vez mais entrando nesse movimento de pauperização. Os salários, por exemplo, são salários que não se equiparam com a lógica e com os ditames de países centrais. Então percebam que a classe trabalhadora brasileira ela já vem sofrendo ataques há muito tempo. Então, se a gente tomar como gancho as relações trabalhistas, a reforma trabalhista desencadeada pelo governo Temer foi um ataque substancial nas nossas relações de trabalho. Entra ano, sai ano, a nossa convenção coletiva é colocada em xeque. A disputa é uma disputa onde nós travamos com unhas e dentes a manutenção dos direitos da nossa categoria, mas queremos avançar também na conquista de direitos em meio a essa perspectiva completamente incerta que está por vir. Então observem que a lógica da austeridade ela é refinada por uma retórica de retomada do crescimento econômico. Então se fez a reforma trabalhista onde se retirou direitos. Se fez a reforma da Previdência, onde se retirou direitos. E mesmo assim, a economia brasileira continua em frangalhos. Então percebam, acho que esse é um ponto fundamental, é que o problema não está na tecnologia em si. Alguns professores vão para essa narrativa, vão para essa crítica. Eu não acho que a gente deva repetir a ação política do movimento ludista, né? O movimento ludista lá da Revolução Industrial Inglesa, aquele pessoal que rechaçava, que boicotava certas ferramentas, certos equipamentos. O problema do EAD é a falta de regulamentação. O problema do ensino à distância é que ele não conta exatamente com o protagonismo dos professores nas relações de ensino e aprendizagem. Então você tem aí um movimento que é um movimento de estabelecer a tutela em meio a processos educacionais. Então o professor, do dia para a noite, ele passa a ser classificado como um tutor, como um mediador de certas atividades. Essa concepção é uma concepção muito perigosa, muito problemática. E aqui vale a pena a gente trazer alguns elementos, por exemplo, da pedagogia histórico-crítica, que vai dizer o seguinte: ora,
A tecnologia ela só roda porque há por detrás exatamente o trabalho do professor, com seu conhecimento, com sua intelectualidade, com seus dilemas, com suas expertises, enfim, veja que, ao que me parece, não é o problema do EAD em si. O problema é como que essa tecnologia ela é apropriada e instrumentalizada de acordo com interesses dominantes e de acordo com uma classe dominante no Brasil. Então o EAD ele funciona mais no sentido de precarizar as nossas relações de trabalho, porque uma disciplina que era oferecida, por exemplo, em 4 horas aulas, ela se diminui para 2 horas aulas. Por quê? Porque essa plataforma ela já está pronta. Há todo um problema também, que a gente não tocou aqui na nossa discussão de hoje, em relação ao ensino apostilado. Né? Professores cada vez mais que estão percebendo a deterioração da sua condição econômica, acabam exatamente se enveredando em propostas aí, que é exatamente para construir apostilas essas que vão ser reproduzidas em larga escala. Então esse é o drama da nossa categoria. E eu não vejo, Tiago, não sei se inventaram até agora, um instrumento melhor na regulação capital-trabalho do que um bom e velho sindicato. Tá? Por isso é importante fortalecer o sindicato, por isso é importante fortalecer a nossa categoria, inclusive com sindicalização. O que inventaram até aqui para regular essa relação que é desigual entre capital e trabalho são os sindicatos. Então a gente precisa avançar também nesse debate. Legal, Gustavo, você abordar essa questão no final, deixar o convite para os professores e professoras do ensino privado que estão nos acompanhando. Procurem se sindicalizar no Simpro Guarulhos. Nós estamos em campanha de sindicalização. Não fique só, fique sócio. É uma atitude muito importante, porque existe a necessidade de travar diversas lutas, principalmente nesse momento. André, quer pontuar alguma questão, André, sobre o ensino à distância? Poxa, eu pontuaria muitas questões sobre o ensino à distância. Não, eu queria só chamar a atenção para, na verdade, repercutir um pouco o que o Menon estava falando, que eu acho que talvez a preocupação dos professores da educação básica em relação ao uso das tecnologias, nesse momento, no momento de calamidade, a gente sabe que está todo mundo aí tentando remediar um pouco a situação que nós estamos vivendo, ela se deve muito ao que aconteceu e o que está acontecendo no ensino superior. O ensino superior privado, com o avanço do EAD, o que o EAD produziu no ensino superior é uma devastação do trabalho docente. Então, eu acho que o Menon está muito certo quando ele afirma que a objeção, os professores, de um modo geral, eles não são avessos à tecnologia. É evidente que há um ou outro, uma objeção pessoal, mas não a priori, não uma objeção a priori. A gente acha que a tecnologia nunca será uma ferramenta que pode ser usada em nosso favor. O problema, como ele disse, é a apropriação dessa ferramenta. E a apropriação dessa ferramenta pelos interesses dos empresários no ensino superior, claramente, está se traduzindo em relação ao trabalho dos professores e das professoras num processo de expoliação. E isso eu acho que tem um ápice nessa história dos robôs, das demissões, como o Menon falou, de demissões absolutamente impessoais, da correção da prova absolutamente impessoal, uma correção que é criada a partir do uso de algoritmos e que você tem ali, sei lá, se a gente tem a sombra do que é avaliação. Muitos de nós passam muito tempo na faculdade estudando sobre avaliação e as dificuldades de avaliar, e nem sempre a gente chega numa conclusão a respeito da avaliação. Por isso, são sempre avaliações complementares. Às vezes, a gente corrige a prova, olha para o aluno e fala, pô, deu errado, né? Então, você
tentar deixar tudo isso, criar uma linha de produção para correção de prova, eu acho que cabe para a gente refletir sobre como esse recurso apropriado pelo interesse do capital, ele dissolve não apenas o trabalho do professor, mas também as relações que se dão no âmbito da escola em diferentes níveis de ensino. E eu estou dizendo isso porque o risco que a gente corre com o avanço da utilização do EAD na educação básica, que não está delimitada apenas no momento da crise, gente, isso é uma questão muito importante. Vocês pegam a maior empresa de educação do mundo, que é a Croton, e antes, em 2019, ela anunciou uma fragmentação da sua estrutura de negócio, criando 4 novas empresas, das quais 2 voltadas para a educação básica. Então, vejam, não é que isso é uma novidade, a novidade é o esforço que algumas escolas vão fazer ocasionalmente para tentar superar esse momento. O interesse que estava colocado já era esse. E o que isso tem de muito sério, para além de tudo que a gente já está falando aqui? Tem uma questão que a fragmentação do trabalho dos professores, ela vai se dando em níveis tais, como o Menon mencionou a questão da apostila contra a qual nós, professores de educação básica, muitas vezes relutamos, né? Fala, pô, mas já vem tudo ali, dirigido, compartimentado, eu quero fazer de outro jeito. Então, agora são programas. Imaginem que há professores que são contratados para escrever roteiros de aulas online, que não são eles que gravam. Aí é uma empresa terceirizada que tem atores para traduzir aquele roteiro numa aula. Outro professor que esclarece dúvida, quase nunca reconhecido como professor, muitas vezes como tutor, e um robô que avalia. Então, vejam, é uma desmaterialização do professor, sabe? Como se, de repente, a gente... Não tem mais. A gente é um pouco isso, um pouco aquilo outro, e sem constância nessa relação, e na medida em que esse trabalho vai sendo fragmentado, vai sendo muito mais difícil organizar os trabalhadores. O que já era muito difícil a gente tratar da organização coletiva dos trabalhadores nas faculdades privadas, nas escolas privadas do mesmo modo, nas faculdades sobretudo. Mas com essa divisão, muito mais difícil, porque aí surgem, para cada etapa de trabalho, como disse o Menon, uma diferenciação de contrato. Então, você cria uma diversidade de contratos dentro da mesma instituição. Um é PJ, um é terceirizado, o outro é MEI. Então, vejam, é complexo. O caso do robô, eu acho que ele expressa muito bem essa discussão que nós estamos fazendo aqui, do papel do professor e do lugar do professor, e como a educação, como o ensino à distância coloca o professor de lado quando não o retira totalmente da cena da educação, né? Legal, André. E mantendo essa discussão dentro da questão do ensino superior, Gustavo, eu estava lembrando aqui, você até comentou das demissões massivas que aconteceram, né? Eu destaquei uma matéria aqui, a Uninove, ela demitiu cerca de 300 professores de uma só vez, né? E nessa matéria do Brasil de Fato, eles falam, lucro é o objetivo principal, diz professor da Uninove, demitido em meio à pandemia. Então, essa questão das demissões massivas no ensino superior está muito ligado a esse contexto do EAD, né? Nós estávamos conversando que a propaganda da Uninove, agora para captar estudantes no segundo semestre, eles estão oferecendo um pacote de banda larga de 20 gigas para quem se matricular. E bem provável eles fecharam com uma empresa, uma grande empresa de telefonia. Então, você se matricula na faculdade por R$100, ainda ganha um pacote de 20G. É maior do que o meu pacote de dados, por exemplo. Então, mostra esse caminho do ensino à distância, né? De que agora eles vão apostar, já vinham apostando há muito tempo no ensino à distância, mas agora com esse movimento de demissão de massas,
mostra que eles vão apostar em outro processo, no ensino à distância. E aí eu queria que você abordasse também sobre o ensalamento, a concentração de aulas, nesse contexto do ensino superior de demissões. A gente está numa conjuntura onde esses combos educacionais expressam muito bem o sentido da educação em tempos aqui, não só de pandemia, mas muito anterior, né? Como que a mercantilização do ensino está a pleno vapor diante da realidade nacional. Então, você tem coisas totalmente descabidas vindo à tona. Faço um curso de graduação, ganho a pós-graduação e, inclusive, aí o pacote de dados de uma grande empresa de telefonia. Percebam como que essa lógica ela é tomada exatamente por um receituário, por um ideário que é do neoliberalismo. Aquilo que a Andrea estava pontuando, da atomização da classe trabalhadora, inclusive da nossa categoria, nos coloca numa condição onde muitas vezes o professor enxerga o outro como alguém a concorrer, né? Como alguém a que ele está disputando exatamente a atribuição de horas, a atribuição de aulas. Então é muito triste, né? É extremamente dramático essa conjuntura, esse contexto que já se perpetua desde, como eu disse, do período de redemocratização no Brasil, porque cada vez mais esse professor tem as suas atividades minimamente descentradas, para não falar em outros termos. O professor, então, ele acaba se submetendo a lógicas desumanas, como é esse caso que você acabou de retratar, os professores que são demitidos em plena pandemia, cortando inclusive os planos de saúde e expondo os professores ao risco de contágio. Isso precisa ser dito também. Porque não foi só a demissão, desligamento via pop-up. O professor ele tinha que, inclusive, levar a carteirinha do plano de saúde na unidade da faculdade. Então, percebam que, para além dessa desumanização, tem toques de perversidade. Né? O plano de saúde, algo que vira e mexe, vira foco de disputa das nossas convenções coletivas. Então, percebam que esse quadro de desumanização não é da tecnologia em si, né? É exatamente como que o modo de produção se apropria dessas relações sociais, forjando exatamente narrativas e ideologias que estão concatenadas com o interesse de classe dominante. Então, essa expressão que nós estamos vendo a respeito desses desligamentos, que foram desligamentos problematizados, né, por parte dos sindicatos, há ações em curso, inclusive no campo judicial, eu vejo que, em meio, inclusive, tem muita gente que está se desmatriculando, a gente precisa pensar nisso também, né, mas a pergunta que fica é quem vai pagar a conta? Quem pagará o preço de um modelo, de um modo de produção que cada vez mais precariza as relações de trabalho? Então a gente não acha justo, nós, por exemplo, aqui devo falar inclusive como uma posição do Simpro, nós não achamos justo que os professores paguem a conta dessa crise. Os professores já estão dando a sua contribuição. A gente pontuou no início da atividade, os professores estão colocando as escolas para funcionar, os professores estão se desdobrando em meio às atividades remotas, com o seu computador, com sua luz, com absolutamente tudo aquilo que ele próprio comprou. Então percebam que o que a gente está colocando como debate é que esses grandes grupos educacionais se responsabilizem pela crise que eles próprios geraram. Né? E veja que são grandes grupos, grandes oligopólios, que possuem inclusive capital aberto. Né? Ações que se misturam aí na lógica do capital especulativo. Então, eu não vejo como sensato
colocar esse peso, esse fardo, nas costas da classe trabalhadora, sendo que a classe trabalhadora é exatamente que está na linha de frente no combate à pandemia e no combate a essas diversas crises em que a gente está submetido. Legal. E com essa sua fala, Manuel, eu estava pensando aqui, já entrando num outro tema, que além de toda essa intensificação de trabalho, precarização das relações, de nós professores utilizando nossos próprios recursos no trabalho, ainda a gente está assistindo, a partir da medida provisória 936, que virou a lei 14.020, a redução salarial e a suspensão do contrato dos professores. Então, a gente vê esse processo de intensificação do trabalho e ainda de arroxo salarial. E aí eu separei aqui, André, para você poder falar sobre essa medida provisória que agora virou lei, só para que os professores que não conhecem ou que já estão dentro da medida provisória, dentro da lei com a redução salarial, ou aqueles que a escola está querendo propor a redução salarial, só para ter uma ideia, o Diese criou essa calculadora da MP 936. E se a gente marcar aqui redução da jornada e salário, para quem ganha mais ou menos R$ 2.500, só para a gente ter uma ideia no tamanho da perda que nós tivemos, se a redução for de 70% da jornada e do salário, a empresa deve pagar 750, o benefício concedido pelo governo é de 1.200, mas o salário será reduzido em 21,6%. Então, em 30 dias, o trabalhador perde R$ 539. Em 3 meses de redução salarial, a perda é de 1.617. E aí você pode observar a redução a partir de 50%, 25%. Ou seja, essa lei 14.020, que foi aprovado pelo Congresso, né, da redução salarial e suspensão de contrato, ela fez com que nós tivéssemos um arroxo nos nossos salários. E a Andrea tem acompanhado essa redução de salários na cidade de Guarulhos, Andrea. O que você pode dizer para a gente aí sobre essa medida provisória que virou lei agora, que reduz os salários e suspende os contratos de nós professores e de toda a classe trabalhadora? Eu queria dizer, antes de tudo, que o programa que instituiu a MP 936 chama Programa Emergencial de Emprego e Renda. É um escárnio que o programa chame Programa Emergencial de Emprego e Renda, e que tenha supostamente como propósito garantir o emprego e viabilizar a manutenção das famílias da classe trabalhadora num período como esse que nós estamos vivendo. Então, dito isso, feita essa primeira consideração de que, na verdade, a MP 936, então, MP atual, Lei 14.020, ela foi um benefício não para os trabalhadores, e no nosso caso, ela não foi um benefício para os professores, ela foi um benefício para os empresários, que puderam se candidatar para que o governo recompusesse parte do pagamento dos salários e abonando, inclusive, os empresários da parcela reduzida de recolhimento do INSS, do FGTS. Então, o ganho para o empresário é muito expressivo. Os professores, muitas vezes, não são informados disso, quando a escola ardilosamente manda lá um contrato para redução de jornada e diz aqui, a gente vai ter que reduzir, mas não se preocupa, vai ficar tudo igual, porque o governo vai pagar uma parte, a gente vai pagar por fora a diferença para o seu salário líquido. Na verdade, foi um processo, mais um atropelo, que eu acho que muitos professores vivenciaram essa situação no município de Guarulhos, em que pese a posição do sindicato, é importantíssimo que se diga, em que pese a posição do sindicato, o sindicato foi contra a aplicação dessa MP, e sobretudo porque o modo como ela foi aplicada fez com que a legislação educacional anterior a tudo isso fosse ignorada.
A MP atropelou a legislação educacional. Embora tenha havido uma MP que tenha dito, olha, não precisa cumprir os 200 dias letivos de forma presencial, porque a gente já estava no trabalho remoto. Essa mesma MP assegurou o cumprimento de 800 horas, no caso da educação básica. E no caso do ensino superior, a necessidade de cumprimento da grade curricular, da matriz curricular estabelecida para o curso. Olha, não é possível reduzir jornada de professor com esse compromisso que os professores têm. Eles têm um compromisso educacional com essa jornada. Não é uma jornada que ele pode manipular no curso do semestre. Então, primeiro, a aplicação da MP 936, ela se deu à revelia da legislação educacional, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Para piorar a manobra que foi feita, porque a MP 936 não era uma medida provisória para proteger trabalhador, mas sim para proteger patrão, a manobra que foi feita foi dizer assim, não, mas para fazer o acordo de salários acima de bom, agora eu não lembro o valor, 3.200 e alguma coisa, que seria necessária a participação do sindicato. Ué, mas que sindicato está disposto a participar da redução salarial da categoria que representa? Como é que o sindicato pode se dispor, ainda que no momento de calamidade, de assinar um termo que vai gerar esse prejuízo para a classe trabalhadora? Qual é a contrapartida que foi oferecida pela escola? Quantas das escolas que aplicaram a, então, MP 936 apresentaram a redução, a perda que teve na arrecadação das mensalidades? Quantas foram essas escolas? Nenhuma que eu tenha conhecimento. Vejam, o risco do negócio, mais uma vez, foi transferido para os trabalhadores, no caso, para os professores. Os professores passaram a responder por uma crise que pegou todo mundo de surpresa. E que ela, desde o início, já foi mais pesada para a gente. Então, a MP 936, hoje lei, que tem validade também enquanto durar o período de calamidade pública, ela, para alguns professores, se materializou na redução do salário. Redução do salário. Sem redução de jornada. Para outros, na suspensão do contrato. Mais uma vez, as professoras da educação infantil, que foram mais gravemente afetadas por esse tipo de uso da MP 936, da suspensão do contrato, foi porque os pais simplesmente deixaram de levar as crianças, não havia um compromisso contratual e legal, do ponto de vista da legislação educacional, que obrigasse o pai a ter um contrato pelo ano. As escolas de educação infantil, elas passam a ter essa obrigação a partir dos 4 anos de idade. Então, muitos pais simplesmente abandonaram a escola. É verdade. Agora, o que não podia ser feito era a escola abandonar os professores. Obrigando, induzindo, coagindo os professores a assinarem o contrato, dando ok, eu quero reduzir, eu quero suspender o meu contrato de trabalho. Então, a aplicação da MP 936 aos professores, eu tenho dito isso e reiterado muitas vezes, é uma farsa, é mentira, porque atropela a legislação educacional, e é uma fraude, porque ela reduz o salário, mas não reduz a jornada. E essa recomposição, ela é feita com dinheiro público. E os patrões estão dizendo lá para o Ministério do Trabalho, em que pese ser esse Ministério da Economia, né, que aliás não tem mais Ministério do Trabalho, ele está dizendo, olha, eu reduzi a jornada. O que a gente sabe que é uma mentira, então também nesse sentido é uma fraude. Acho que eram essas as considerações que eu tinha aí sobre a 936. Legal, Andréia. A gente chegamos agora a 1 hora de live, 1 hora e 7 minutos. Aproveitar esse momento que nós estamos com 20 pessoas nos assistindo, acredito que professores e professoras da base, alguns militantes sociais da cidade.
aproveitar esse momento para convidar o pessoal para participar da nossa assembleia no sábado às 10 horas, que será um momento muito importante, que nós iremos debater o retorno às aulas. Então, reforçar o convite, e aí abrir para o Gustavo e para a Andréia, para que vocês levantem alguns apontamentos sobre essa nossa pauta, né? Existe toda uma polêmica sobre o retorno às aulas presenciais, né? Nós temos o nosso posicionamento contrário, de que não existem condições neste momento, nem em setembro, nem em outubro, enquanto não tiver uma vacina, garantias efetivas de preservação das vidas, né? Que não se retorne às aulas. Então, vocês querem falar um pouco aí, já aproveitando e fazendo esse chamado? Ótimo, assunto extremamente importante, Tiago. Então, no próximo sábado, dia 15, a partir mais ou menos das 10 horas, 10h30, a nossa assembleia referente aí os riscos, né, como que esses riscos são tão candentes no retorno às aulas presenciais. Então, a gente está convocando a categoria, mobilizando as nossas bases, para que todos participem, tragam os seus relatos, compartilhem as suas experiências. Então, a participação de vocês nesse momento será fundamental. E pensando, claro, como que algumas cidades do ABC, do grande ABC, aqui em São Paulo, já acenaram, por exemplo, para a retomada das atividades presenciais somente no ano de 2021, de tal modo que essa retomada seja feita a partir de protocolos de segurança, envolvendo, então, inclusive o corpo docente, que deve participar dessas comissões de biossegurança, que deve participar das políticas que estão sendo delineadas para a retomada das atividades. E mais do que isso, né, como que a gente pode pensar no futuro da educação privada a partir de alguns desafios que se manifestaram durante o período da pandemia. Então, é um momento não só de preservar vidas, mas, acima de tudo, rever alguns aspectos, algumas fragilidades que já estavam colocadas nas escolas. Né? Por que não otimizar, por exemplo, durante esse período de atividades remotas, no sentido de adaptar os espaços das escolas, ter medidas de segurança efetivas, com o intuito de, lá em 2021, os alunos não serem submetidos a esse risco de contágio. Então, a nossa luta não é só uma luta pela educação, mas é uma luta pelo direito à vida, pelo direito à saúde. Por isso que eu fiz questão de abordar esse debate não de maneira fragmentada. Né? Um direito não pode se sobrepor a outro, eles são indissociáveis. E observem, então, que muitas vezes a pressão do setor patronal, principalmente do sindicato patronal, volta-se exatamente a uma retomada precoce, acelerada das aulas no município de Guarulhos. Acho que a gente precisa discutir isso com as nossas bases, precisa pensar em protocolos horizontais onde o professor e os funcionários das escolas participem exatamente da retomada, mas sempre com a mediação do sindicato. Né? O sindicato é o espaço de se travar esse debate, de se travar essa luta. Então fica aí o chamado para vocês participarem da nossa assembleia no próximo sábado, a partir das 10 horas, contemplando essa pauta dos riscos ao retorno presencial. Andréia, deixar as suas considerações? Bom, a respeito da Assembleia, importantíssimo que os professores que estão aqui acompanhando a gente, que conversem com os colegas, que chamem para participar dessa Assembleia. O sindicato está fazendo um esforço de reafirmar a divulgação todos os dias, para que ela alcance o maior número de professores, porque a gente entende que esse é um tema central nesse momento. Eu acho que, como o Menon disse, né, a gente não tem como ver os problemas que nós estamos enfrentando de forma fragmentada.
E eu gostaria de retomar aqui uma ideia que o Menon apresentou lá no começo dessa nossa conversa, que é dessa construção histórica, econômica, né, do neoliberalismo. Haverá muito patrão dizendo que, para que a escola sobreviva, é necessário que os professores voltem. Isso já tem acontecido. Muitos professores acabam reproduzindo esta argumentação. O Simpro Guarulhos não ignora o problema real e concreto que muitos de nós estamos vivendo, que é o problema de ter que escolher entre a ameaça, o risco que se produz para a vida, o retorno, e também, do outro lado, a ameaça concreta do desemprego. Só que essa ameaça, ela está sendo veiculada com o sentido de impedir que a gente manifeste a nossa posição e a nossa preocupação com o modo como está sendo imposta a retomada das aulas. Então, há um discurso que visa mais confundir do que esclarecer, é isso que o governador está fazendo, não é dia 8 do 9, depois é só em outubro, mas os municípios que vão ver, quem está em Guarulhos deve saber que não tem muito o que esperar desse prefeito, né? Então, assim, a perspectiva, sem que haja uma pressão. Esta semana já houve posicionamento do presidente da Associação das Escolas Particulares de Guarulhos, dizendo, olha, já que só 13% está todo mundo fazendo pesquisa aí, já que só 13% quer voltar, a escola está pronta para atender 13%, garantindo segurança. Quando, na verdade, a gente sabe que a segurança efetiva, ela não existe. A exposição que pode ocorrer na escola, pela dinâmica, pela natureza das relações que se dão na escola, ela pode ser um vetor para ampliar essa contaminação. E é importantíssimo que os professores se posicionem em relação a isso. É muito pior se a gente não der resposta nenhuma. Nós precisamos pensar que a retomada das aulas e o posicionamento dos professores talvez seja um primeiro momento de resistência para a gente dizer, olha, esse estado de coisas, o tanto que está sendo exigido de nós nesse momento, vai ter que ser revertido. E a gente está disposto, não, a gente está sendo submetido a pagar pela crise, tendo salário reduzido e jornada aumentada, porque a gente fala, vamos falar o português claro, é isso. É trabalhar mais e ganhar menos. Por isso que a crise está nas nossas costas. É porque o nosso salário foi reduzido de um lado e o nosso trabalho foi aumentado do outro. Essa situação ela tem que ser dita assim. Porque quem está preocupado com que método vai desenvolver para garantir o funcionamento do ano letivo, como é que vai atrair os alunos, como é que vai chegar para ajudar um aluno com dificuldade a resolver aquele problema, somos nós. Isso está sendo feito cotidianamente pelos professores. E não é possível que se queira exigir mais de nós. Não é possível que se queira exigir que os professores paguem com a ameaça da vida uma crise que está instituída da dimensão que ela é. Então, nós precisamos nos reunir, conversar, ouvir as preocupações dos professores e a posição que vai ser tirada. E também, houve um professor no começo da nossa conversa aqui que já estava questionando, né? E a Assembleia, como que o sindicato vai se posicionar? Professor, não lembro o nome agora, professor, vá à Assembleia. É importante, mais do que participar, ajudar a organizar esse debate em cada escola, com cada colega, para que na hora que houver a imposição do retorno, a gente tenha condição de resistir. E resistir também significa entender, a partir de já, que esse discurso, que precisa voltar porque tem que garantir o salário, não é nosso. Esse discurso é do patrão. Ele está querendo que a gente concorra justamente nessa disputa de eu sou a favor, eu sou contra o retorno às aulas, para que ele possa, nesse meio do caminho, dizer, ó, tem uma parte que quer voltar. Então, é preciso que a gente se situe aí com bastante cuidado, com bastante firmeza, e eu acho que essa decisão
e o posicionamento dos professores do município de Guarulhos vai ser tirado no sábado, com a realização dessa assembleia, que será uma assembleia virtual, evidentemente, está todo mundo preocupado com os riscos de uma aglomeração, então, uma assembleia virtual que em nada perde legitimidade. Então, é importante que os professores saibam que, a partir desta assembleia, desta deliberação, o sindicato fará os esforços todos e contará, evidentemente, com o apoio dos professores e a organização necessária que a gente vai ter que construir para enfrentar uma imposição de volta às aulas que, por enquanto, é ameaça, mas ela pode se concretizar daqui a pouco e a gente tem que estar preparado para isso. Então, sábado, dia 15, 10 horas, a gente vai estar reunido em assembleia para ouvir, para debater, para decidir o que nós vamos fazer em relação a essa possível retomada das aulas presenciais. Legal, André, muito importante esse convite. Lembrar a todos os professores e professoras que o sindicato é o nosso instrumento legítimo de luta, é uma criação nossa, e nós precisamos fortalecer o sindicato, e uma forma de fortalecer o sindicato é estar presente na Assembleia, porque da mesma forma que é necessário é necessário construir a nossa organização, os patrões também estão debatendo. Hoje teve a reunião do sindicato patronal, que reuniu 272 escolas do estado de São Paulo. E lá eles falaram que não vão pagar PLR esse ano. Lá eles falaram que é necessário reduzir direitos, porque eles pagam muito direitos. Falaram que vão retornar às aulas, sim, a fala do presidente do sindicato patronal, também do Wilson Lourenço, que é presidente da associação, é de que as escolas devem retornar 8 de setembro, com atividades de recuperação, mas, na verdade, o que eles querem é reabrir as escolas, e nós, professores, precisamos nos organizar para saber qual a resposta que nós iremos dar nesse momento tão importante, na qual não só os nossos direitos estão em jogo, mas as nossas vidas, né? Porque a pergunta que nós fizemos lá no chat da reunião do CESP é: quem será responsável quando o primeiro estudante, professor ou trabalhador vier a falecer de Covid-19? Quem vai assumir essa responsabilidade, né? Então, é um debate muito importante, sábado, às 10 horas, através do Google Meet. Procure saber, se inscreva lá na nossa página do Facebook ou através dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós iremos liberar os links. E reforçando sempre a necessidade de estar nas lutas do sindicato, que, aliás, não foram poucas nesse período, né, Andréa? A gente queria fazer o levantamento aqui. Nesse período, nós entramos com ações no Ministério Público do Trabalho, fizemos uma ampla agitação e propaganda nas redes sociais sobre os nossos posicionamentos, fizemos assembleias com professores de escolas, reuniões virtuais. Eu queria que você mencionasse um pouco aí sobre essas lutas que nós travamos nesse último período aí. O que você achar que queira destacar? Eu acho, você já estava falando, né, Thiago, poderia também dar esse recado. Eu acho que quando você me pede assim, fala quais foram as lutas, até dá um volume, sabe? Porque a gente vai fazendo as coisas e parece que, né, você está ali no meio do turbilhão. Então, sim, é isso que o Thiago está falando, embora muitas vezes seja difícil essa informação chegar até os professores, o Simpro Guarulhos teve que enfrentar, desde a interrupção das aulas, uma situação que cada um de nós acabou vivendo, que foi a questão do distanciamento social. Fazer sindicalismo já é difícil sem o distanciamento, com distanciamento muito mais, né? Porque a gente precisa inventar formas de poder atuar. Então, eu acho que o primeiro momento foi o momento de tentar, dado o distanciamento social e necessidade de ouvir os professores, produzir um questionário que resultasse numa pesquisa, num levantamento e sobre ele, fazer uma análise olhando todos os
lá não fica no vazio, né? Que aquela pesquisa foi justamente, não estava querendo falar que... Andréia, eu acho que está cortando o seu microfone. Tá cortando aí também, Gustavo? Tá sim. Bom, posso complementar daqui, Tiago. Andréia, o seu está cortando. Eu acho que deu problema no seu sinal da internet. Pode, então, continuar, Gustavo? Não, apenas para encaminhar para as considerações finais, a respeito desse trabalho do Simpro Guarulhos, além da defesa das nossas convenções coletivas, em defesa, portanto, dos direitos, fizemos uma série de encaminhamentos em relação a denúncias que chegaram no Simpro, trabalhamos também na fiscalização acerca da manutenção e a implementação, né, desses direitos em cada escola. O nosso universo na cidade de Guarulhos é bastante abrangente, bastante vasto, e estamos atuando desde o ensino infantil até o ensino superior. Além disso, nós contamos também com uma série de campanhas de mobilização da categoria, no sentido de consultá-los, no sentido deles se tornarem essa grande classe trabalhadora que estamos falando aqui, essa parte aí do professorado da cidade de Guarulhos, né, voltado ao ensino privado, como é que eles vêm enfrentando exatamente os dilemas nessa conjunção de crises. Então, as pesquisas que são feitas, o nosso departamento jurídico, o nosso cuidado em relação às homologações, o atendimento em todos os casos de dúvidas para esclarecimento a respeito dos artigos da convenção coletiva. Enfim, é um trabalho exatamente de mobilização da nossa categoria, da classe trabalhadora, em defesa dos direitos, porque a gente considera que o sindicato foi feito exatamente para lutar. E para fechar, ou a gente entende que a educação é um direito e a gente assume que a educação é uma prioridade no desenvolvimento nacional, ou então nós estaremos ainda mais fadados a esse abismo onde a classe trabalhadora vem pagando preço, vem pagando pato já há uns bons anos. Então, cada vez mais é urgente, é necessário se fazer um debate acerca da educação além do capital. Acho que é isso. Legal, Gustavo. André, retomar sua fala. Será que eu consigo falar um pouquinho agora? Não falei quase nada, gente. Eu estava pensando, se você puder destacar também aquela ação que nós entramos, o dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho, eu acho que é importante, né, André, sobre a questão da redução salarial. Não sei se você ia colocar na sua fala, mas pode continuar. Eu estava falando da pesquisa, porque eu acho que a pesquisa foi esse primeiro momento, né? Tanto a análise da pesquisa que foi da primeira etapa, a gente logo percebeu a necessidade de reaplicar a pesquisa. Então, a pesquisa que está disponível, o Menon citou, eu citei, ela está rodando, ela interessa para muita gente além de nós, para conhecer a realidade do nosso trabalho. Depois disso, houve o enfrentamento da MP 936, justamente o que o Tiago falou, né? O processo que está em curso é um dissídio de natureza jurídica que está correndo no TRT, em que nós questionamos, nós e os demais sindicatos da FEPESP, que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, estamos questionando a aplicação da então MP 936, a categoria dos professores e professoras. Até aqui, embora o processo não tenha sido concluído, a manifestação do Ministério Público do Trabalho, que é uma exigência de um processo como esse, foi muito interessante saber que numa situação concreta, o MPT colocou os princípios que estão veiculados lá na nota técnica sobre o trabalho docente nesse período de crise. Então, essa ação está em curso. A gente sabe que o resultado efetivo dela
se chegar à tarde, muitos professores já tiveram salários reduzidos, mas eu acho que isso cria mais uma fronteira de luta. É importante que a gente tenha sempre o recurso ao judiciário como mais um instrumento, né? Antes de entregar, antes de achar que a gente não tem nada para fazer, eu acho que a gente tem que questionar em todas as instâncias. Por essa razão, além do dissídio coletivo, nós também encaminhamos denúncia para o Ministério Público do Trabalho em Guarulhos e para o Ministério Público Federal, porque a gente percebeu que não tinha uma fronteira regional. Encaminhamos também essa denúncia para a Secretaria de Educação, participamos de debate procurando levantar informação a respeito disso. Então, nessas conversas, a gente soube que havia um canal na SEDUC que recebia esse tipo de denúncia, fizemos a denúncia e encaminhamos para lá, ainda não houve resposta também, mas foi encaminhada. Eu acho que esses passos, eles dão a medida da resposta que a gente pode dar num momento como esse. Além disso, eu acho que as reuniões que nós fizemos, tanto a primeira reunião virtual que a gente fez, que foi ela tinha um propósito mais de uma roda de conversa, de saber como é que os professores estavam se sentindo naquele momento, e foi muito impactante os relatos que ali surgiram, para além dos problemas que a gente já tinha conhecimento. Houve depois situações específicas em alguns colégios, então tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo que está em curso a campanha salarial do ensino superior. Menon salientou algumas vezes aqui que os nossos direitos, os direitos dos professores, não são concessão de ninguém. Eles são ameaçados a cada vez que nós temos que renovar a convenção coletiva, como bem destacou o Menon, e eles estão ameaçados nesse momento, pelo processo que está colocado aí em uma grande instituição privada do ensino superior, a Anhanguera, que além do ensalamento, que junta a turma e faz uma turmona, aquilo que era trabalho de 2 ou 3 professores e é trabalho de um só, agora está pressionando os professores para que eles aceitem concentrar as aulas em um determinado período do semestre. Então, é uma espécie de transformação do curso superior num curso técnico modular. Então, isso vai mais longe. E eu não sei, acho que a gente está se encaminhando para o final, né, Tiago? Eu queria dizer, assim, o Tiago destacou a importância dos debates em torno da educação, para qualquer projeto de superação dessa desigualdade, dessa barbárie que a gente está vivendo, dessa situação cujas possíveis palavras são incapazes de expressar, que é admitir que haja esse número de mortos. Eu acho que quando a gente faz um papo como esse, nós não estamos de jeito nenhum tratando esse problema como um problema menor. É um problema que está nesse conjunto de fatores que estão nos implicando num momento trágico da nossa história, muito trágico, e que nós vamos ter que ter força para superar. E eu concordo com o Menon quando ele diz que discutir educação é uma questão central. E eu faria um acréscimo. Educação só é possível com professor e professora. Não há outro meio. Admitir educação sem a participação de professor e professora, admitir uma educação completamente pasteurizada, um vestígio do que são as complexas relações que estão colocadas e que nós conhecemos tão bem, né? Que estão colocadas no dia a dia da escola, da creche, da faculdade. Elas são diferentes, mas elas são semelhantes em complexidade. Afirmar a centralidade do trabalho do professor, afirmar a necessidade do respeito aos direitos até aqui conquistados e que estão muito longe daquilo que a gente ainda precisa conquistar, é um caminho que a gente, no Sempre Guarulhos, tem tentado trilhar com algum esforço e também com alguma debilidade.
é preciso dizer também. E, mais uma vez, reiterar para as pessoas que estão participando a Assembleia do sábado e a importância da participação de todos, né, e de todas. Então, até lá, até sábado. Sábado a gente se encontra de novo. Legal, Andréa, valeu. O Gustavo gostaria de deixar também suas considerações finais. A gente já está chegando ao final de mais uma live, Papo de Intervalo. Hoje debatemos educação e trabalho docente, precarização e contradição no ensino privado. Gustavo, se quiser deixar suas considerações finais. Tá fechado o seu microfone. Isso. Pronto, agora sim. Ah, e também ele, viu? Eu queria fazer um agradecimento especial a todos e todas que estão mobilizando as redes sociais do Simpro Guarulhos, fazer um agradecimento especial ao Tiago, que viabilizou essa atividade, esse projeto Papo de Intervalo, com discussões de suma importância, discussões tão vivas, tão candentes, para se pensar os caminhos da educação. E quero dedicar aqui na minha fala final também um agradecimento especial à diretoria do Simpro Guarulhos, em meio a esse cenário extremamente delicado, esse cenário de uma série de ofensivas frente aí à nossa atuação como classe trabalhadora, como que a Andréa e a própria Nara vêm atuando em defesa dos direitos da nossa categoria, e queremos avançar, queremos ir além na conquista de direitos. Então, naquilo que vocês precisarem, o Simpro Guarulhos está à disposição de todos os professores, de todas as professoras, e conte conosco nesse período de discussões a respeito dos riscos da retomada presencial. O Simpro Guarulhos não se furtará de um debate em defesa da classe trabalhadora. Ô, Tiago, me deixa eu falar só mais uma coisinha. Manda ver. Eu falei um monte de coisa das questões que a gente tocou aí, eu quero fazer coro com o Menon. O Simpro Guarulhos é um sindicato que tem sobrevivido com bastante dificuldade, bastante limitação. Tudo que vocês veem de exposição de ações que a gente faz na internet, de papo de intervalo que aparece aqui, o chão de escola, movimentação, tudo isso é trabalho do Tiago, que tenta manter viva e muito próxima a comunicação com os professores e professoras, e também de dar visibilidade para o trabalho que o sindicato faz. Então, evidentemente, Tiago, como diretor do sindicato, eu acho que a gente, quando fala do sindicato, está falando de todo mundo, mas eu acho importante destacar esse trabalho importantíssimo, e vamos seguir com o papo de intervalo. Legal, André. Aproveitar e agradecer a participação de outros diretores que estiveram aqui, o Ezio, o Juan, agradecer a participação também de professores, professoras, militantes da cidade, o professor Fernando, que fez uma fala aqui muito importante, é necessário uma mobilização antes que a prefeitura permita a volta em setembro. Professor, essa mobilização ela já começou através das discussões nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, e sábado será mais um processo de mobilização com a Assembleia. Então, deixar o convite aí para a Assembleia no sábado. Avisem nos grupos das escolas, nos grupos de professores. Agradecer também a participação da professora Daniele Duran, Juliano, Andressa, Hansen, Bruna, Viviane, professor Isaac, todos que estiveram presentes aqui, mandaram comentários. Reforçar, pessoal, a importância da sindicalização, né? Nós estamos numa campanha de sindicalização. O sindicato ele não é feito apenas pelos diretores, mas é necessário que os professores organizados nos seus locais de trabalho também estejam presentes nos sindicatos, e a sindicalização é muito importante para o fortalecimento da luta. Nossa campanha Não Fique Só, Fique Sócio. Essa live de hoje vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, TV Simpro Guarulhos. Então, a partir de amanhã já terá a edição disponível para quem não conseguiu assistir toda a live, possa assistir depois.
E é isso, né, pessoal? Nos acompanhem nossas informações pelo Facebook, pelo Instagram, Twitter, também os nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não participa, procure participar, procure contato. É um processo muito importante estar informado sobre tudo o que está acontecendo na nossa categoria e estar organizado para poder lutar contra, né? Então, é muito importante. A gente vai ficando por aqui, então. Sindicato é para lutar, sim para o Guarulhos. Até a próxima live. Valeu, pessoal. Nos acompanhem aí pelas redes sociais e... Se cuidem. Até sábado. Até sábado. Fiquem em casa e até sábado. Valeu. Tchau, gente. Valeu.